Oi pessoas, tudo bem? Então a gente vai agora para a nossa segunda aula dessa terceira semana, tá? Então é a aula 6, lá ainda na unidade 5. Então eu vou pedir para você para pegar lá teu livro didático lá na página 13. Então, gente, olha lá. A página 13 vai começar falando dos níveis de organização dos seres vivos. E aí a gente viu que a célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, né? E que na maioria dos organismos que são multicelulares ou pluricelulares, as células vão se organizar e vão formar complexos sistemas que vão determinar a sobrevivência, né? Então podem ter seres lá que são formados por uma única célula e seres lá que as células se organizam e são mais complexos, então eles são seres lá pluricelulares, formados por mais de duas células, né? E aí, gente, a gente tem aqui como exemplo essas imagens para a gente comparar esses seres. Então, na primeira lá, cada uma das bactérias representadas tem uma única célula. Então, cada uma dessas aqui é uma bactéria e tem uma única célula, que é responsável por todas as funções desses organismos. O paramécio, que é esse segundo aqui, é um protozoário e também é um ser unicelular. Já viu lá, né? Unicelular, uma única célula. E ele tem núcleo, tá? Lembra lá que a gente viu que a bactéria, ela não tem núcleo, então o material genético está disperso no citoplasma, é uma célula eucariótica. E aí a bactéria é um organismo que é eucarionte. E aí o paramécio já tem núcleo, então o material genético está dentro lá do núcleo. E ainda assim ele é formado por uma única célula. Então ele é unicelular e é eucarionte, material genético protegido lá pelo núcleo. Na sequência aqui, a esponja do mar e o camaleão, né? Eles são animais que são formados por várias células. Então a esponja do mar, um animal que é fixo no substrato, né? Um animal aquático. E o camaleão também formado lá por várias células, tá? Então, tanto a esponja do mar quanto o camaleão. No entanto, na esponja do mar, as células não estão organizadas em tecidos. Então, o que é tecido? Tecido é quando as células elas têm lá a mesma função, elas têm os formatos lá semelhantes. Então, a gente vai ver aí na sequência qual que é essa diferença lá, né? Por que a esponja do mar não é formada por tecido e o camaleão é? E elas vão se organizar ainda quando o camaleão, no caso do camaleão, né, se organizam lá em tecidos, depois em órgãos e sistemas. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. Isso aqui é importante, preciso que vocês marquem aí no livro didático de vocês, tá, gente? Obviamente, né, seres vivos são formados por células, e aí quando esse conjunto de células vai se organizar e vai ter funções que são semelhantes, ela vai formar, esse conjunto de células vai formar um tecido. Diversos tipos de tecidos diferentes podem se reunir formando órgãos. E daí os órgãos vão depender de outros órgãos para desempenhar lá as funções vitais. E aí a união de vários órgãos vai formar os sistemas. E união de vários sistemas para o bem, para a sobrevivência do organismo como um todo, ou do indivíduo, tá? E aí, então, a gente tem essa sequência com as etapas lá, né, da célula, formando tecido, daí os órgãos, o sistema, nesse caso esquelético, e o organismo como um todo. E aí vocês estão percebendo que antes de célula tem aqui algumas estruturas, né? Então, por quê? Porque a gente viu que as células são formadas por organelas. Então, por exemplo, a mitocôndria, lisossomo. Então, são as organelas que se unem lá formando a célula. Mas, para formar a organela, existem as moléculas. A gente já viu isso também, né? Então, as moléculas se unem lá e formam a organela. Mas o que formam essas moléculas? Os átomos, né? Então, átomos se unem para formar as moléculas se unem para formar a organela, e assim sucessivamente.
E, gente, tem menos do que átomo aqui sim também, tá? Então tem lá o próton, o nêutron, o elétron, tem menor ainda do que próton, nêutron e elétron, tá? Então existem aí as subpartículas atômicas. E aí depois na sequência a gente também vai ver o conjunto de vários organismos e assim sucessivamente. Então do micro para o macro, tá? Mas o que nos interessa então nesse momento é esse recorte aqui dos níveis de organização, tá bom? Então lá na página 13, isso que é importante. E aí vamos falar um pouquinho do organismo humano, formado pelas células e pelos tecidos. Lembrando que sempre tudo está muito integrado no organismo humano para que ele consiga funcionar da melhor forma possível para poder manter a vida, né? E perpetuar a espécie. Essa é a ideia de quando existe uma espécie, tá? E aí a gente viu lá que grupo de células semelhantes desempenhando uma determinada função é chamado de tecido, e a ciência que vai estudar os tecidos é a histologia, tá? Então tá lá, histo significa tecido e logos, estudo. A gente viu que antigamente era chamado, estudo das células era citologia, né? E depois passou a ser chamado de biologia celular. A histologia ainda tem esse nome, tá? Essa designação, que o estudo dos tecidos é histologia. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos do corpo humano, tá? Então os tecidos são classificados em 4 categorias. Então, começa lá com o tecido epitelial, depois o conjuntivo, aqui embaixo, né? Todos são tecidos conjuntivos, daí o muscular e o nervoso, tá? Então, observem aqui na ilustração os diferentes tipos de tecidos que existem no corpo humano. E aí vamos falar um pouquinho do tecido epitelial. Então, a importância do tecido epitelial tem a função lá de revestir tanto interna quanto externamente o nosso organismo, tá? Isso é bem importante. Por quê? Porque ele vai proteger. Então, protege lá alguns órgãos, né? Separa as cavidades do nosso corpo. Então, a principal característica são células que são bem próximas, bem juntinhas. Então, por isso a ideia lá de proteção, tá bom? E de revestimento também. Então, além da função de revestimento, proteção e separação, ele também está muito relacionado à liberação de suor, lágrimas, saliva, leite e hormônios, tá? Então, a gente está falando de corpo humano, tá? Então, o tecido epitelial extremamente importante, tem essas funções aqui, tá? Então, marquem lá. E aí, lá na página 15, tem essa imagem aqui mostrando como é a pele, né, do corpo humano. Então, tem lá o córrego da pele, o conjunto do tecido epitelial da epiderme, com o tecido conjuntivo da derme, que vai formar lá, então, a epiderme, né, junto com a derme, que vai formar a nossa pele. Só lembrando que a pele, gente, é considerado o maior órgão do corpo humano, tá? Então, aí tem lá as funções, que são bem importantes, tá? Formado diversos tipos de tecidos, por isso que ela é chamada de órgão, tá bom? E aí, na sequência, fala lá dos tecidos conjuntivos. Então, vamos falar um pouquinho cada tipo de tecido conjuntivo. Mas antes de classificar aí, importância tecido conjuntivo de uma forma geral é unir, proteger e sustentar os outros tecidos e órgãos, tá? Então, marque isso aí, isso é bem importante, tá bom? Então, dos tecidos conjuntivos, essas funções são importantes. E aí, outra coisa que é bem importante é que eles têm grande capacidade de regeneração, que torna possível constante reposição das suas células. Então, lembra lá que as células, elas são a unidade básica, né, fundamental lá para os seres vivos, e o ser humano não é diferente, então elas têm que ser constantemente repostas, tá?
como o tecido conjuntivo ele tem uma grande capacidade de regeneração, isso acontece constantemente. E aí a gente começa falando do tecido conjuntivo propriamente dito. Então tem ali que a matriz que fica entre as células tem aspecto mais gelatinoso. Dependendo de como estão essas fibras ali que formam o tecido, ele pode ser considerado tecido conjuntivo frouxo ou denso, tá? Então lá, frouxo é que tem menos colágeno e denso é que tem mais colágeno, tá? Então tem aqui a grande diferença entre eles, tá? Microscópio óptico. Então, depois a gente vai fazer uma aula em microscopia e vocês vão observar essas imagens aí vistas no microscópio, tá? Aí tem o tecido cartilaginoso, lá na página 16. Então, tecido cartilaginoso tem a grande função lá de revestir as articulações, absorver os choques, facilitar o deslizamento entre os ossos, isso é bem importante também, e oferecer suporte aos órgãos como nariz, orelha, dando forma e flexibilidade, tá? Olheira é ótimo, né? Orelha, nariz. Então, é tecido cartilaginoso, tá, gente? Vocês estão percebendo que a gente está lendo, mas aí vão marcando que as funções são a grande importância aí desse conteúdo, tá bom, gente? Daí o tecido adiposo, lá na página 16 ainda, formado por células chamadas adipócitos, então células que armazenam gordura, armazenam lipídios. Então tem aqui o exemplo, né, das células, elas, grande parte, a maior parte da célula, né, tem gordura, então por isso é chamado de adipócito. E aí o tecido é adiposo, a grande função, então marca lá, é evitar a perda de calor, ou seja, ele é um isolante térmico. Também tem a função de reserva energética e proteção contra choques mecânicos. Então, três funções aí bastante importantes do tecido adiposo. Marca lá. Sequência tecido ósseo. Então, resistente, né? O osso tem que ser resistente, tem que ter a consistência rígida, pode ser compacto, quando tem lá poucos espaços visíveis, ou esponjoso, quando tem bastante espaço visível lá, né? Muitas cavidades. Então aqui tem dois exemplos, né? Do compacto e do esponjoso, bastante buraquinhos ali, bom? E aí a importância, né? Sustentação do corpo, proteção dos órgãos vitais, órgãos internos, os ossos que formam o crânio protegem o cérebro, a caixa torácica envolve o coração e os pulmões. Então, importância aqui, podem marcar lá. Tá? Por isso, daí está falando aqui que é no tecido ósseo que tem a deposição do cálcio, né? Por isso que a gente tem de grande importância que a gente se alimente lá com leite e derivados, tá bom? Tecido sanguíneo, lá na página 17, é um único tecido que é líquido do nosso corpo, basicamente ele é formado lá por água, a maior parte do sangue é água, e aí tem os elementos figurados que ficam no sangue, que são as células bem importantes aqui, tá? Então a parte líquida é chamada de plasma, e imerso lá nesse plasma tem as hemácias, que também são chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tá? Então, aqui. Função de hemácias: transportar os gases respiratórios como o oxigênio. Função extremamente importante das hemácias: transportar oxigênio. As hemácias não têm núcleo, gente, justamente para isso, para poder transportar ali o oxigênio, ter espaço para transportar o oxigênio, tá? Depois, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, leucócitos, tá ali. Vejam lá a responsabilidade deles, né? É defesa do nosso corpo, tá? Então, os leucócitos são os glóbulos brancos.
Então, defesa do organismo, importante, marca lá. E as plaquetas. Lembrando que as plaquetas, elas não são a célula inteira, tá? Elas são fragmentos das células. Mas é extremamente importante no processo de coagulação do sangue, tá? Em caso de ferimento, lá elas vão impedir que a gente perca muito sangue. Elas vão coagular ali, formando lá uma proteção para evitar a hemorragia. Então, essa é a grande função aí das plaquetas, tá? Então, marquem lá a importância aí desses 3 tipos de elementos que fazem parte do tecido sanguíneo, tá bom? Então, os 2 tipos de células, as hemácias e os leucócitos, e as plaquetas, que são os fragmentos das células. Aí, na sequência, lá na página 17, ainda está explicando sobre a coagulação. Vocês vão ler ali como que acontece a coagulação para a gente conversar, tá? Na live. E também, lá no finalzinho da página 17, tem um texto falando do sistema ABO e RH, tá? E a gente conversa também na sequência, tá bom? Agora você vai pegar lá na página 19, nós vamos falar dos tecidos musculares. Então, a gente está na sequência dos tecidos aí, tá bom? Então, o que tem de importante dos tecidos musculares é que eles são fundamentais para a movimentação do corpo, né? Além do movimento do corpo, eles são responsáveis pelas contrações do músculo cardíaco, manter lá o equilíbrio e a postura corporal. Também são responsáveis lá pelo movimento dos alimentos ao longo do sistema digestório, pelos movimentos respiratórios e dos olhos. Então a gente vai ver aí que existem 3 tipos de tecidos musculares, tá? Então por isso que a gente está falando deles de uma maneira no plural, tá? E aí as células do tecido muscular, elas são chamadas de miócitos. Citos vem de célula e mio muscular, tá? Então aqui estão os 3 tipos. Então observem aqui a diferença, né, entre os miócitos. Então vamos começar falando do tecido muscular estriado e esquelético. Estriado porque tem esses risquinhos, tá, gente? Essas estrias. Esquelético porque ele está ligado ao nosso esqueleto. Então, como ele está ligado ao esqueleto, uma característica que é exclusiva desse tecido muscular estriado esquelético é que está ligado a um osso, associado a um osso, realizando movimentos rápidos, tá? Então, o tecido muscular é ligado ao osso, tá? Uma característica que é importante desse movimento, desse tecido muscular, é que o movimento dele é voluntário. O que significa isso? Que depende da nossa vontade para ele se movimentar. Tá? Ninguém vai sair que nem boneco de posto aí. Né? Então, precisa da nossa vontade para que o tecido muscular se movimente. Tá? Então, movimento voluntário. Aí tem o tecido muscular estriado cardíaco, também é estriado, tem lá as estrias. E é cardíaco porque está relacionado, está associado com o coração, né? Então ele é encontrado apenas no músculo cardíaco, que é chamado de miocárdio. Cardio, coração, mio, músculo. E aí tem uma contração rápida, né? Ritmada, então contrai, né? Relaxa, contrai, relaxa. Que a gente chama de sístole e diástole. E é involuntário, né? Então não precisa da nossa vontade. Ainda bem, né? Já precisa a gente tivesse que ficar pensando no coração pulsar ali, né? A gente teria sérios problemas aí na hora de dormir, né? Eles esquecem, enfim. Então tem que ser involuntário mesmo, né? Não depender da nossa vontade para que o tecido muscular cardíaco funcione. E aí o tecido muscular não estriado, ou seja, ele não tem as estrias. E aí ele está presente nos diversos órgãos do nosso corpo. E aí tem vários órgãos, né? Então, as paredes dos vasos sanguíneos, o tubo digestório. Daí o movimento também é involuntário, não depende da nossa vontade. Né? Então, os órgãos vão funcionando aí, a gente não precisa ficar pensando nem pedindo para eles funcionarem. Eles funcionam de modo involuntário. E aí as contrações são lentas, tá? Ao contrário do
muscular cardíaco, e daí as contrações são rápidas. Extremamente importante esse quadro aqui das diferenças, tá, gente? Tecido nervoso, lá na página 20, marca lá a função que é extremamente importante lá, processamento da informação e do controle do nosso organismo. Tá? Então, é extremamente importante, né? Vocês perceberam que em todos eles eu falo, extremamente importante. Por quê? Porque eles agem de forma integrada, então cada um tem a sua função e todos juntos são importantes para o nosso organismo. E aí os estímulos nervosos são transmitidos por meio de células nervosas chamadas neurônios, tá? Então os tipos de células do tecido nervoso são os neurônios. Está aqui um exemplo dele. Então a gente já sabe que as células têm diversos formatos e o formato do neurônio é assim. Então ele é formado basicamente lá por 3 regiões. Então essa primeira região aqui é o corpo celular, tá? Onde tem o núcleo. Aí tem esses ramos aqui, essas ramificações, que são os dendritos. Gente, tem muita gente que confunde isso aqui falando dendritos, é dendritos, tá? Um D aqui. Porque vem de dendros, dendros é árvore, tá? Então parece os ramos de uma árvore. Então, dendritos, tá? Que são esses prolongamentos aqui do corpo celular. E o axônio, que é essa região aqui por onde passa lá o impulso nervoso, tá? Depois tem as terminações do axônio. E aí tem lá uma explicação que o axônio ele é envolvido pelo extrato mielínico, que é uma substância lipídica, ou seja, gordurosa, que aumenta a velocidade do impulso nervoso, ou seja, é muito importante que o impulso nervoso seja transmitido de forma rápida. Então, por isso que tem esse extrato aí mielínico para poder transmitir o impulso nervoso, tá? Para que a resposta do organismo seja rápida. E aí o que tem de importante também é que o impulso nervoso, para passar de um neurônio para o outro, ele vai passar por uma região chamada sinapse, tá? Então vai passar ali, observe, tem os neurônios passando, a informação, o impulso nervoso vai passar de um neurônio para o outro. Então a rede formada por dendritos e axônios se estende pelo corpo e é responsável por transmitir e receber os impulsos nervosos. Então, a gente não tem neurônio só nessa região, tá? Ele está no corpo inteiro e a gente, na sequência, vai estudar isso. Então, o impulso nervoso, ele sempre vai percorrer o neurônio no mesmo sentido. Então, dos dendritos para o corpo celular, para o axônio, tá? E daí ele vai passando da extremidade do axônio para a próxima célula. E também no tecido nervoso tem as células que vão nutrir, defender, ó, a função aí, nutrir, defender e sustentar esse tecido, que são as células chamadas gliócitos. Tá? Então, marca, isso aqui também é importante. Células chamadas gliócitos servem para nutrir, defender e sustentar o tecido nervoso. E aí tem a tarefinha das 2 páginas que a gente pulou, né? Página 18 e página 21. Beleza, gente? Façam lá e daí a gente corrige numa próxima, tá bom? Beijos e até lá!